Você já ouviu falar na doutrina da queda e expulsão de um anjo celestial? Seria realmente verdade que Ezequiel 28, Isaías 14 e Lucas 10 estariam se referindo à queda e expulsão de Satanás do céu? O que tem a nos dizer os especialistas, as fontes antigas, a tradição judaica antiga, o texto que é tido como original? Eu convido você agora a vir junto comigo para analisarmos, segundo essas fontes antigas, o que tem a nos dizer a respeito dessa doutrina. Seria realmente verdade que Ezequiel 28 está relatando a queda e expulsão de Satanás do céu? Vamos lá. Então, comecemos analisando como tudo começou. Alguns usam os textos de Ezequiel 28, Isaías 14, Lucas 10 para sustentar a ideia de que tais textos se referem à queda e expulsão de Satanás do céu. Essa falsa interpretação começou a ser fixada na tradição cristã por um bispo chamado Orígenes, no terceiro século da era cristã. Depois de Orígenes, mais ou menos lá do ano 250, veio Jerônimo, Agostinho e nos dias atuais muitos outros estudiosos propagam essa falsa doutrina por conta de uma má interpretação. Existem alguns que alegam a existência de uma profecia dentro de outra profecia. Isso não passa de mera invenção fantasiosa para não admitir estarem errados. Pois conforme analisaremos os elementos contidos nos textos em seu verdadeiro significado histórico, cultural e linguístico, são impossíveis de serem descartados. Então, eu convido a você agora a gente analisar, segundo os especialistas, segundo o significado histórico, cultural, linguístico, segundo as fontes antigas aí, certo? Que eu irei mostrar para você se realmente o capítulo 28 de Ezequiel está se referindo à queda e expulsão de um anjo aí do céu, ou seja, de Satanás do céu. Vamos lá? O texto no capítulo 28 de Ezequiel diz o seguinte, do verso 2 em diante: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, na cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, todavia tu és homem e não um Deus, embora consideres o teu coração como se fosse o coração de um Deus. O texto aqui está dizendo o seguinte, que aquele governante ali, daquela cidade de Tiro, ele se considera um Deus e que o mesmo está entre os deuses. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui a você, o que diz os especialistas e o que diz ali o texto que é tido como original para essa passagem. Algumas Bíblias possuem a tradução equivocada. Exatamente isso. Pois trazem o texto, na cadeira de Deus me assento, quando na verdade o texto tido como original, preste bem atenção a isso, o texto que é tido como original, traz a expressão me assento entre os deuses, pois o rei de Tiro imaginava ser um deus e está entre os deuses. Essa passagem aqui, esse trecho que eu coloquei em vermelho, os especialistas dizem que quando você vai lá consultar o texto que é tido como original, quando eles fazem a análise, certo? Eles chegam à conclusão de que o certo do texto aqui, o correto seria eu sou um Deus, me assento entre os deuses, pois o rei de Tiro ele era politeísta, ele acreditava na existência de vários deuses, certo? Então, por isso que o texto tido como original ele é politeísta. Mas mudaram aí o texto, sei lá por quê, colocaram assim, de maneira para que se entenda de que o rei de Tiro acreditava na existência de um único Deus, quando na verdade ele acreditava na existência de vários deuses. E quando você consulta os especialistas, quando você vai lá analisar o texto que é tido como original, você chega lá à conclusão de que o texto ali é politeísta. Ou seja, ele diz assim, eu sou um Deus, me assento entre os deuses, certo? No meio dos mares. Então, se sua Bíblia está dessa forma aqui que eu destaquei em vermelho ou parecida, então é uma tradução um tanto equivocada aí, segundo os especialistas. Vamos lá. Temos que prestar atenção também em algumas observações. Muitos usam o texto do livro de Ezequiel e mistura a uma passagem do livro de Enoque, Isaías, Lucas e Apocalipse, mas são acontecimentos distintos uns dos outros. Então, para sustentar a ideia de que o texto de Ezequiel está falando a respeito da queda e expulsão de Satanás aí do céu,
Eles misturam com Isaías, com Lucas, Apocalipse e faz aí uma lambança. Preste bem atenção no seguinte, primeiro que o livro de Enoque é considerado um apócrifo. O que é um livro apócrifo? Fora da revelação divina para o cristianismo atual, ou seja, obscuro, sem a revelação divina, certo? Além do mais, é um pseudo-epígrafo. O que é um pseudo-epígrafo? Um livro que foi copiado ali, certo? Por uma pessoa dizendo ser outra, ou seja, alguém copiou ali o livro de Enoque dizendo ser Enoque, quando na verdade não foi Enoque que copiou esse livro, certo? Segundo que o livro de Isaías está relatando sobre o rei da Babilônia. Terceiro que, na tradição judaica, não existe nenhum comentário indicando que os textos de Isaías, Ezequiel, estão se referindo a Satanás, mas sim a reis humanos da Babilônia e da cidade de Tiro. Então, quando você vai lá na tradição judaica, certo? Os comentários, como o Talmud, o Midrash, certo? Não tem nada se referindo lá de que tal passagem aí, de Ezequiel, esteja se referindo à queda e expulsão de um anjo aí do céu. Quarto, que no livro de Lucas, a expressão eu via Satanás cair do céu como um raio, não está se referindo à crença e queda e expulsão de Satanás do céu de maneira alguma. Viu? Isso aí é até tema para outro vídeo aí, certo? Mas se você for fazer uma análise, se você for estudar aí, segundo os especialistas, certo? Você vai entender aí que tal versículo não está se referindo à queda e expulsão de nenhum anjo aí do céu. Certo? Vamos lá. Já em Ezequiel 28:3, o texto diz o seguinte: com efeito é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Preste bem atenção. Não há sentido em crermos que as expressões segredo e esconder de ti sejam originais ao texto. Se fossem originais, estaríamos afirmando que Satanás é onisciente. Ou seja, se formos acreditar de que a tradução correta, que o texto original é esse aqui, então estamos dizendo que Satanás é onisciente, ou seja, ele é conhecedor de tudo, assim como o Deus da Bíblia é considerado. Pois conforme algumas versões antigas dos textos bíblicos, segundo os especialistas, as expressões que devem ser tidas como originais são sábio e te supera. É uma questão de lógica e de crítica textual. Uma tradução mais coerente deveria ser: com efeito, é mais sábio que Daniel. Não há sábio algum que possa te superar. O autor aqui simplesmente queria informar que naquela época não existia nenhum ser humano mais inteligente que o príncipe de Tiro, o que realmente vem sendo ali relatado nos capítulos analisados, o qual é o seu grande conhecimento no comércio. Mas quais são essas versões antigas? Quais são os especialistas que falam sobre isso? Eu indico você entrar em contato com o autor aí e adquirir essa maravilhosa obra aí que ele publicou. Eu não posso repassar para você, eu não posso vender, pois seria errado fazer isso, certo? Então, se vira lá com o autor, certo? Então, você entendeu aí de que o texto correto seria esse aqui, com essas expressões, sabe te supera. E as Bíblias aí que trazem aí o texto segredo e esconder de ti, certo? Que não há segredo que possa esconder ali de tal personagem, está errado, certo? Então estaríamos dizendo que ele é onisciente. Quando, na verdade, o texto que é tido como original é esse aqui. Não há sábio algum que possa te superar. Entenderam? Vamos lá. Outro texto aqui, que devemos analisar, é o seguinte. O verso 2 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-te: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. A expressão levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, no hebraico significa que Deus está pedindo para que o profeta faça um canto fúnebre, um hino para uma pessoa que está dada como morta, uma canção de funeral. Então, quando o texto ali fala, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, ali é um canto fúnebre, ou seja, uma canção ali que está sendo entoada para uma pessoa que está sendo dada como morta, ou seja, ela já está morta. Se Satanás já foi morto por humanos, então estamos livres dele, certo? Se formos considerar que o texto já está se referindo a Satanás, a queda e expulsão de um anjo do céu aí, que o mesmo foi morto, então estamos livres aí de Satanás. Prestem um pouco atenção nisso, né?
A expressão estivesse no Éden Jardim de Deus, essa é uma das expressões que é bastante utilizada aí por aqueles que sustentam a ideia de que o texto ali do capítulo 28 de Ezequiel está se referindo à queda e expulsão de um anjo ali do céu. O verso 3 diz o seguinte: estivesse no Éden, jardim de Deus, cobria de toda pedra preciosa, em ti se faziam os teus tambores, teus pífanos, no dia que fosse criado foram preparados, certo? E ali destaca qual que é essas pedras preciosas. A expressão estivesse no Éden, jardim de Deus, deve ser considerada como uma metáfora de terra de fertilidade ou terra de delícias. O autor do texto compara a vida do rei de Tiro como a de alguém que vivia em um paraíso, por conta de sua enorme riqueza. É apenas uma metáfora. Quando se diz assim, fulano está com a cabeça nas nuvens, é só uma metáfora. Fulano não está com a cabeça nas nuvens, não tem um pescoço que vai até as nuvens, é só uma metáfora, entenderam? A palavra Éden é utilizada várias vezes no livro com o sentido de regozijo, fertilidade, felicidade. Alguém que vive como se fosse um paraíso, de maneira metafórica, pois são várias as vezes que no livro a palavra Éden é utilizada de forma metafórica. Então você vê aí que a expressão estivesse no Éden, Jardim de Deus, passa apenas de uma metáfora. Ali o autor está dizendo que aquela pessoa, por conta da sua enorme riqueza, ele vivia como se fosse num paraíso, certo? E onde que é utilizada aí várias vezes essa palavra no sentido de regozijo? São várias as vezes que no livro a palavra Éden é utilizada dessa forma. Onde que eu encontro isso? Eu indico você a comprar, entrar em contato lá com o autor e adquirir essa magnífica obra aqui, certo? Então você vai ter todo o detalhe ali, certo? Na língua antiga. Ele faz um amplo, certo? Relato, passa bastante conhecimento através dessa obra aí, certo? Então não adianta me ligar, não adianta passar e-mail, que eu não vou repassar aí essa obra, certo? Por ser crime. A expressão cobria-te de toda pedra preciosa está apenas relatando o costume que os homens preciosos tinham de fixar em suas roupas pedras preciosas, ouro, prata, etc., demonstrando riqueza, domínio e poder. Simples. Certo? Vamos lá. Já a expressão em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos, no dia em que fosse criado, foram preparados, simplesmente o texto está ali relatando a cerimônia de coroação do rei de Tiro. Dá-se a entender muito sobre isso, certo? Provavelmente é isso mesmo que o texto está se referindo. Conforme o texto nos relatará, desde o momento até um tempo depois, ele, o rei de Tiro, era correto em seus atos e pensamentos, mas depois se corrompeu, né? Então temos mais uma biografia aqui, se você quiser consultar ali, certo? A respeito desse trecho. Vamos lá. Outra expressão bastante utilizada por aqueles que sustentam a ideia de que o texto de Ezequiel está ali se referindo à queda e expulsão de um anjo do céu é: tu eras o querubim ungido para proteger. Vamos analisar aí, segundo o que diz os especialistas, segundo a língua antiga aí, a respeito desse texto. O verso 14 diz: tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. A expressão tu eras o querubim ungido para proteger deve ser entendida no sentido de que o rei foi elevado a uma posição de abençoador e protetor da sua nação e das nações ao seu redor, pois o seu comércio e riqueza abençoava a todos. A palavra querubim ali no texto, segundo registros em textos antigos, traz em sua forma mais primitiva o significado de orar, consagrar e abençoar. Então, segundo os especialistas, lá quando você vai analisar a expressão, a palavra querubim, ela tem um sentido ali de dizer que a pessoa é um abençoador, e não no sentido ali de que ele é um anjo, um ser celestial. É errado pensar assim. Observe que a expressão tu eras o querubim, que é um pronome pessoal da segunda pessoa do feminino singular, segundo os hebraístas, está errada, certo? O correto é ela ser tida como um objeto direto, significando fiz de ti um querubim, sendo uma partícula do objeto direto, conforme algumas versões antigas trazem em seu texto, no sentido de que fiz de ti um abençoador, certo? Então o texto ali deveria ser fiz de ti um abençoador, fiz de ti um querubim no sentido de que ele é uma pessoa abençoadora, através do seu comércio ele abençoa o seu próximo ali.
E não no sentido de que ele é um ser celestial, de que ele é um anjo, um ser celestial. É errado pensar assim. Pois quando você vai analisar, segundo língua antiga ali, certo? Conforme versões antigas ali, segundo os especialistas, demonstra, a palavra ali era utilizada no sentido de que fulano, tu é um querubim, ou seja, fulano, tu é um abençoador. Não que essa pessoa seja um anjo celestial. A partícula do objeto direto, que é no sentido de fiz de ti um abençoador, é aceita pertencendo como original para estar no texto, em vez do pronome pessoal tu eras, ou seja, que ele deixou de ser um ser celestial, que ele deixou de ser um anjo celestial. É errado pensar assim. Ele deixou de ser uma pessoa que abençoava os outros ali com sua riqueza, com seu comércio. Portanto, o que as duas versões antigas relatam, a partícula do objeto direto, fiz de ti o querubim, é mais clara e óbvia de ser aceita. Logo, o autor quer informar que o rei foi feito um abençoador, vivia como alguém que abençoava os outros com seu comércio e riqueza, e não no sentido de deixar de ser um anjo celestial protetor, como relata a expressão errada, tu eras. Então está aqui a bibliografia, indico você a comprar, certo? Essa obra. E de onde que eu tiro essas versões antigas que trazem esses textos? Quais são essas versões antigas? De onde que eu posso tirar? Adquira a obra lá com o autor lá e você vai ver detalhadamente o que ele relata lá, o estudo magnífico aí que essa obra traz, certo? Detalhando lá na língua antiga e segundo outras bibliografias, outras fontes antigas lá, bem detalhada mesmo a respeito desse assunto. Prestemos atenção na expressão no monte de Deus estavas. É uma tradução equivocada, certo? Pois o texto correto nos originais se refere a no monte dos deuses estava. Então, quando você vai consultar lá o texto que é tido como original, segundo os especialistas, o texto lá está dizendo assim, no monte dos deuses estava. É apenas uma lenda e tradição pagã que está enraizada na mente do escritor. Pois existia a ideia de uma montanha, lá naquela época, existia a ideia de uma montanha onde os deuses habitavam. Isso pode ser também conferido em 1 Reis 20, 23. E o paraíso descrito no livro de Gênesis, preste bem atenção a isso, não era uma montanha dos deuses, conforme está nos originais. Então, temos aí um embate, né? O paraíso descrito no livro de Gênesis não é uma montanha dos deuses. E existia aí, nessa época, a ideia de que uma montanha lá onde os deuses habitavam. Por isso que o rei ali, o governante da cidade de Tiro, o texto fala que no Monte Santo dos deuses ele estava. E não essa forma equivocada aí, dessa tradução aí, tentando forçar o texto a ser monoteísta, né? Quando na verdade o texto tido como original, segundo os especialistas, ele é politeísta, ou seja, a crença ali daquele governante é em vários deuses. E para finalizar, vejamos aqui rapidamente outros textos aí do capítulo 28 de Ezequiel. O surgimento da riqueza e a causa do orgulho, certo? O texto aqui está falando pela sabedoria, do entendimento, aquele governante ali alcançou riquezas, certo? E pela sua grande sabedoria no comércio, aumentou mais ainda a sua riqueza. Só que a questão é a seguinte, o texto é claro e objetivo ao informar que tal pessoa era extremamente rico, cheio de sabedoria e de entendimento, e em comercializar. Afinal, Satanás era comerciante rico? Se eu for ter aí que esse texto está se referindo à queda e expulsão de um anjo do céu aí, então eu estou dizendo que Satanás era comerciante, era rico. Ele comercializava com quem ali então? Certo? O anúncio da destruição. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois conseguiste o teu coração conforme for o coração de um Deus. Consideras em teu coração como se fosse o coração de um Deus. Por isso, eis que trarei sobre ti estrangeiros, mais terríveis, dentre as nações. Desembainharão a sua espada contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão teu resplendor. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte de transpassados no meio dos mares. O texto aqui ele é claro e objetivo a informar que aquela pessoa, por ele ter aquele orgulho, certo? Em seu coração, por se considerar um Deus ali, certo?
o Deus da Bíblia trará sobre ele estrangeiros, o qual desembainharão sua espada, o transpassarão, o matarão, certo? O levarão a descer a cova e ele morrerá da morte dos transpassados, no meio dos mares, certo? Então o texto aí é claro e objetivo, ao informar que ali se trata de um ser humano, de um simples ser humano, de um simples governante. Observe que o texto relata sobre esse indivíduo. Foi morto à espada por estrangeiros e não por Jesus. Se interpretarmos que tal texto se refere a Satanás, então estamos livres de Satanás. Ele já foi morto à espada e por humanos, contrariando a crença cristã que diz que Jesus é quem aniquilará Satanás. Certo? Então vamos adiante aí. Acaso dirás diante daquele que te matar: eu sou um Deus, mas tu és um homem e não um Deus, e na mão do que transpassa. Da morte de circunciso morrerás por mão de estrangeiro, pois eu falei, diz o Senhor Deus. Novamente o verso 9 aqui relata que o ser anunciado no texto é um ser humano. E que o mesmo foi morto, e morto por mãos de estrangeiros. Afinal, anjos morrem? Podem ser mortos por humanos? É isso? Se eu for considerar ali que o texto se refere a um anjo, a um ser celestial, então ele pode ser morto por humano. E o mesmo já foi morto, né? Então estamos livres dele. É óbvio que o texto está se referindo ao rei de Tiro, um ser humano, um simples ser humano. O verso 15 diz o seguinte: perfeito eras em teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que em ti se achou iniquidade. A expressão desde o dia que fosse criado estaria se referindo ao momento em que o rei de Tiro foi coroado como governante da sua nação. Ele era justo em seus atos, alguém que abençoava a todos ao redor com sua inteligência, com sua riqueza, com seu comércio. Ele foi elevado a uma posição de abençoador da sua e das nações vizinhas. Vivia com justiça, tinha todas as regalias como de alguém que vivia em um paraíso, em meio aos deuses, pois o texto lá, conforme eu mostrei para você, segundo os especialistas, segundo as versões antigas, segundo textos antigos, segundo a língua, segundo o texto que é tido como original, certo? O texto ali ele é politeísta. Mas após algum tempo, esse governante aí se corrompeu. O verso 16 diz o seguinte: pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Se considerarmos o texto falando a respeito de Satanás ali, se formos considerar que o texto, capítulo 28 de Ezequiel, está se referindo a um ser celestial, a um anjo ali que foi expulso, estaríamos afirmando que ele era comerciante e comercializava na montanha dos deuses. Se assimilarmos a expressão monte de Deus como que o autor estaria se referindo ao jardim do Éden, não estaríamos declarando que Satanás era comerciante e que o comercializava no jardim do Éden? Não estaríamos declarando isso? Mas com quem e com quais povos ele comercializava no jardim do Éden? Então, fica aí as perguntas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te completem. Como poderia ser Satanás se sua queda se deu antes dos reis existirem? Segundo a tradição aí, a queda de Satanás se deu antes dos reis existirem. Observemos que o texto fala que ele, o rei de Tiro, foi posto diante de outros reis para que servisse de exemplo. Ou seja, esse governante aí, quando ele foi destruído, quando sua queda se deu, quando sua vergonha veio à tona aí, então outras pessoas aí viram isso. Se fosse um anjo aí, com asas, um ser celestial caindo aí, certo? Alguém caindo do céu, você não acha que teria outros registros aí, de outras nações ou de povos aí, indicando isso? Certo? Que as pessoas não teriam levado essa grande notícia aí de um ser celestial que caiu aí do céu? Certo? Conforme existem relatos aí da Bíblia, que é passado adiante, certo? Então nós não encontramos aí relatos sobre isso, certo? Então tudo indica a crer que é apenas um ser humano ali que foi por sua vergonha, por sua arrogância. Análise do capítulo 26 e 27, percebemos que desde o capítulo 26 está sendo relatado sobre o grande rei dos mares, o rei da cidade de Tiro, um grande comerciante de uma cidade que ficava à beira-mar. Então, desde o capítulo 26 e 27, você vai vendo ali que o texto está se referindo a um ser humano, ao rei da cidade de Tiro ali, ao governante de Tiro.
Por conta do rei de Tiro ter se vangloriado com a destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônicos e pela sua soberba, e se equiparando até mesmo a um deus, por sua enorme sabedoria como grande comerciante, o Deus da Bíblia anuncia que os destruirá como punição. No capítulo 27, temos o seguinte: o relato sobre a beleza da cidade de Tiro, os materiais que ela foi construída, com quem se aliava, com quem comercializava e tudo mais sobre sua grande riqueza. Se observarmos, o escritor procura detalhar e enfatizar o quanto era rica essa cidade, o quão grande seria a sua destruição e o espanto gerado pela sua queda para servir de exemplo a outras nações. É relatado desde o capítulo 26 vários acontecimentos humanos, cidades e nações aí. Como poderia ser Satanás se sua queda se deu antes mesmo da cidade de Tiro existir, segundo a tradição cristã, segundo os religiosos, certo? A queda de Satanás se deu antes desses reis existirem, antes dessas cidades existirem. Então, como poderia ser Satanás aí no texto? Como poderia o escritor estar relatando aí de um ser que ele nem viveu antes? Satanás era comerciante e rei de uma cidade rica pelo seu comércio, é isso? Então ele era rico, ele foi morto, já a espada, estamos livres deles, então? Seria isso? Então tudo nos leva a crer aí de que tal texto aí se refere à queda e expulsão de Satanás do céu. E novamente eu indico você a comprar essa magnífica obra aí, certo? Manual de Exegese do Antigo Testamento, o professor Fábio Fabino aí, certo? É uma magnífica obra, enriquecida aí com vários comentários, certo? Ele leva lá o texto em sua língua mais primitiva, em outras línguas, outras versões, certo? Então, onde que eu descubro aí tudo com relação aí, detalhadamente, mastigadamente aí, ele fez um magnífico trabalho a respeito aí dessa passagem. Aqui eu dei só uma pinceladazinha para você entender que talvez a crença que você cria aí de que o capítulo 28 de Ezequiel não está aí se referindo àquela expulsão de um anjo, de um ser celestial. Não, quando você estudar aí, segundo os especialistas, segundo a língua materna, segundo o texto que é tido como original, você vai perceber de que o texto ali está se referindo apenas a um ser humano, um simples ser humano, um simples governante, certo?